Estamos começando mais um Café Bom Dia. Um bom dia para você que já está chegando aqui para o nosso programa. Aqui você vai ficar bem informado sobre o que está acontecendo em Erechim, região e também notícias aí sobre a Covid-19 a nível nacional. Do meu lado, Natan Breitenbach, que vai trazer mais informações, e também a Daniele Marek. Um bom dia, gente. Bom dia, Thay. Bom dia, Dani. Bom dia ao pessoal de casa. Eu lembro que vocês podem participar aqui do nosso programa, deixando seus recados, dizendo aí da cidade de onde você está nos assistindo e também comentando, compartilhando aqui o Café Bom Dia. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Para vocês também que estão iniciando aí a sexta-feira, a gente traz as primeiras informações para o seu dia. Bom, e agora a gente vai iniciar falando de segurança, porque ontem foi identificado o menino que faleceu vítima de atropelamento aqui em Erechim. Informações apuradas pelo nosso repórter Alan Dias diz o seguinte: foi identificado como Jackson Marcelo de Oliveira, de 15 anos, o pré-adolescente que morreu vítima de atropelamento no começo da tarde desta quinta-feira, dia 20, aqui em Erechim. O fato foi registrado no bairro Novo Horizonte. De acordo com informações preliminares apuradas no local pela Brigada Militar, por volta do meio-dia, o carro, um Corsa, placas de Getúlio Vargas, trafegava em sentido à rua Sidney Guerra e o menino seguia pela rua Fortaleza em uma bicicleta, supostamente motorizada. E o acidente ocorreu no cruzamento das vias. O condutor ainda teria tentado frear o veículo, mas acabou arrastando a vítima do atropelamento por alguns metros. O clima no local do acidente era de bastante comoção e, por questões de segurança, o condutor foi retirado pela polícia. A área onde aconteceu o acidente segue interditada, pelo menos até ontem de tarde, estava, e profissionais do Instituto Geral de Perícias de Passo Fundo estão se deslocando até Erechim, para averiguar ali esse local, essa situação. Infelizmente, Dani, uma notícia triste, a gente inicia essa sexta-feira, um adolescente ali de apenas 15 anos, infelizmente, perdeu a vida ontem aqui em Erechim. Foi um clima bem triste, na cidade. Aconteceu no comecinho ainda da quinta-feira, da tarde da quinta-feira, Então a gente trouxe essas informações. Até o Leandro, fez o vídeo, estava ao vivo no local para fazer a cobertura desse acidente. A gente lamenta muito a perda, porque é um jovem, uma criança ainda, em fase de desenvolvimento. E a gente também traz o alerta em relação aos cuidados, em relação a essas motocicletas que são essas elétricas. A gente vê que agora está um boom muito grande na cidade do pessoal usando, desse meio de transporte, mas as crianças ainda assim também, às vezes, eu vejo, quando a gente está no centro, elas se deslocando para as escolas, usando esse tipo de locomoção, mas também fica ali o alerta, em relação à questão de trânsito, Sempre é bom aí ir com calma nas vias aqui de Erechim. Exato. Vamos falar de notícia relacionada à repressão ao crime aqui na nossa região. Na manhã desta quinta-feira, de ontem, a Polícia Civil, por meio da DRACO, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas de Erechim, e também da DRACO lá de Passo Fundo, prendeu preventivamente um dos suspeitos de praticar 2 roubos contra 2 agências da Cressol aqui no norte do Rio Grande do Sul. O primeiro assalto, de acordo com a polícia, praticado pelo grupo, ocorreu no dia 14, mês 4 de 2021, na cidade de Jacutinga. Na ocasião, 2 assaltantes invadiram a agência da Cressol, renderam e amarraram os funcionários, trancando-os e, em seguida, em uma sala, e depois subtraíram os valores existentes do local. O segundo roubo, de acordo com a Polícia Civil, foi praticado no dia 7 de maio de 2021, no município de Estação. Na oportunidade, 2 bandidos invadiram a agência, renderam e prenderam os funcionários em uma sala e subtraíram os valores que existiam no local. Na mesma data, depois de uma intensa troca de informações com a Polícia Civil, a Brigada Militar conseguiu prender, então, um dos indivíduos, melhor dizendo, no assalto, e recuperar o dinheiro roubado. Os 2 roubos foram investigados pela DRACO aqui de Erechim. Após a identificação dos criminosos envolvidos nos assaltos, o delegado Gustavo Secom representou pela prisão preventiva dos identificados e pela expedição de mandados de busca e apreensão. A primeira vara criminal deferiu os pedidos e expediu as ordens judiciais.
Além da prisão, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, todos em Passo Fundo. Participaram da ação agentes da Draco de Erechim e também da Draco lá de Passo Fundo. O suspeito foi preso no município de Passo Fundo. No cumprimento das buscas na residência do preso, a polícia encontrou e apreendeu uma pistola ilegal e munições calibre 380. A gente tem uma foto para mostrar para você ir de casa. Conforme o delegado Gustavo Secom, todos esses roubos praticados contra agências bancárias aqui na nossa região de Erechim, nos últimos anos foram elucidados pela DRACO, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Depois dos trâmites legais na Delegacia de Polícia, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece agora à disposição da Justiça. Você está vendo, então, aí imagens dessa arma, né, que a polícia encontrou em uma residência lá em Passo Fundo. Apreendeu, então, essa pistola ilegal e também munições calibre 380. Parabéns aí a Draco, tanto de Erechim, de Passo Fundo, também pela Brigada Militar, elucidar mais um crime aqui na nossa região. Perfeito. A gente traz agora informações relacionadas à economia. Investimentos no Brasil tem piora desde a década de 50. A taxa do país deve ser uma das menores do mundo em 2021. O levantamento da FGV mostra que a taxa média de investimentos foi de apenas 17% do PIB entre 2011 e 2020, bem abaixo dos picos de 21% dos anos 70 e 80. A taxa de investimento no Brasil teve a pior década desses 50 anos e foi um dos menores índices observados desde os anos 50, a partir de toda análise relacionada à América Latina, segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Na média dos anos de 2011 a 2020, o indicador ficou apenas em 17%, através do Produto Interno Bruto, o PIB. Esses orçamentos são oriundos dos setores públicos e também da fraqueza dos gastos das empresas com máquinas e equipamentos, infraestrutura, construção e inovação. Olha só, uma situação bem complicada, né? Essa pesquisa realizada mostra em que situação está o nosso país, né? Isso, consequentemente, vai afetando ali a nossa vida, né? A gente vê as empresas crescendo cada vez menos, né? Por causa desses motivos aí, acaba afetando ali a nossa vida, né? O preço que a gente paga das coisas acaba sendo muito maior, né? A gente vai cada vez mais ficando numa situação crítica. Mas é importante trazer essas informações até para a gente se preparar, né? Fazer melhor a gestão ali dos nossos gastos, do nosso dinheiro, para que isso não, de certa forma, a gente tente não nos afetar, né, com essas coisas. Ter uma estabilidade, né? A gente sempre fala em relação a isso. A gente vê que esses investimentos em relação à indústria, ao comércio e também a tecnologias, aqui no nosso município a gente tem uma vasta concentração de empresas que investem aqui na nossa cidade. Entretanto, em outros lugares isso já não está mais acontecendo com tanta frequência como tinha antes, né? A gente vê que muitas multinacionais também estão se deslocando do Brasil em relação à própria condição econômica aqui do nosso país, né? Então, isso também afeta muito o giro da economia brasileira, com essas multinacionais saindo, essas empresas buscando outros espaços para se estabelecerem, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente tinha ano passado ainda, quando saiu a nota da Ford, que estava saindo aqui da nossa região, isso também acaba causando, além da própria estabilidade econômica, também trazendo aí uma fila de desempregos muito grande. Então, a gente sempre é bom trazer essas informações. Aqui em Erechim, os casos são muito pelo contrário. A gente vê que tem as indústrias cada vez mais abrindo espaços, né? A gente vê a Aurora, a gente vê a Cavalete, a gente vê a Comil, mas ainda assim, num nível nacional, as coisas acabam tendo uma piora nesses últimos anos. Vamos mandar um abraço a quem está nos acompanhando, a Rose Maite, também Zeli Fardo, a Marciana, a Josiane, também Fernando Souza, a Vanusa Lúcia, o Genilson José, também quem está mandando o recado aqui para a gente é o Sadi Borges, lá de Maximiliano de Almeida. Bom dia a todos. Obrigado igualmente para você, um grande abraço também a Diva Jorge do Couto, lá de Cruz Alta. Também quem manda 45 estrelas para a gente é a Antonina Ribeiro. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu lembro para você que está chegando agora, chegou recentemente aqui no Café Bom Dia, você pode ir comentando, dizendo da cidade de onde você está nos vendo, que depois a gente manda um abraço a todos vocês. Tem uma situação, né, que é a questão da falta de chuva aqui na nossa região, mas que está afetando e assim, não é em sentido de racionamento de água, mas também os produtores, principalmente, né, município aqui da nossa região, que tem uma situação crítica.
Exatamente, a gente tem a informação aqui já no nosso site, informações apuradas pela nossa redação, que no município de Viadutos a situação está bem crítica realmente, né? Diariamente o município está entregando 80 mil litros de água para a comunidade devido à baixa ocorrência de chuvas. A informação que a gente tem é que o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o José Antônio, ele é o responsável, né, pela distribuição emergencial da água no município, recebendo o apoio de 2 caminhões para este transporte, sendo um da Secretaria de Obras, que atende de segunda a sábado, e também outro terceirizado. A Secretaria de Educação cedeu os motoristas para que pudessem se revezar no atendimento às famílias, que já totalizaram mais de 30 atualmente. A água é destinada tanto para o uso das pessoas, né, 25 mil litros por dia, quanto para o consumo animal em aviários, né, o pessoal que trabalha ali com essa parte de agro, né, de agricultura, que são 55 mil litros por dia. Segundo a administração municipal, se os cenários de chuvas se mantiver abaixo do normal, o número de famílias atendidas pode aumentar em breve. E a administração já está ali tentando se organizar para um eventual aumento da demanda. É uma situação assim realmente bem crítica, né? A gente acompanhou algumas chuvas nos últimos dias, mas não foi ainda o suficiente. Tem alguns lugares que ainda estão sofrendo, né, com essa baixa de chuvas, né? Hoje, inclusive, aqui para Erechim região tem previsão de chuva, mas até agora a gente não chegou, né? A previsão era que chegasse pelo menos um pouco mais de chuva. E a gente acompanha, né, essa situação ali no município, né? Devido a essa baixa ocorrência de chuvas, né? A situação está complicada, né? Está bem estiagem, crítica. ela preocupa muito os agricultores, né? A gente tem já a terceira fase dessa estiagem aqui nos municípios do Alto Uruguai, que tem trazido prejuízos milionários. A gente viu até na época de eleição ali a situação se agravando ainda mais, né? E a gente espera que realmente se normalize essa situação. Realmente. Aproveitando, falando de água, vou falar de uma notícia que está no site do governo do estado do Rio Grande do Sul. Clientes da Corsan com dívidas podem solicitar a renegociação. A Corsan prorrogou o programa de negociação de dívidas por mais um ano, contados a partir de 31 de maio. A iniciativa oferece uma série de descontos e benefícios como forma de ajudar os clientes diante das dificuldades impostas pela pandemia. Então, preste atenção, para as faturas vencidas entre 1º do mês 8 de 2015 e 31 do mês 7 de 2019, são oferecidos descontos de 99% sobre os valores referentes à multa e também juros para pagamentos à vista, ou 50% sobre os valores de multa e juros no parcelamento, bem como a isenção total de juros futuros. No caso das faturas vencidas até 31 de 7 de 2015, a isenção total de multa, existe a isenção total de multa, e também de juros e descontos de 50% sobre o valor da dívida, para pagamento à vista ou desconto de 50% sobre os valores de multa e juros no parcelamento, além da isenção total de juros futuros. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 6466 444. Você vai conversar lá com a Corsan, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. A gente traz informação também agora em relação à saúde, né? A UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, aqui do Rio Grande do Sul, realizou uma pesquisa em relação à pandemia do Covid-19 e também em relação às doenças que acabaram sendo identificadas nesse período. A pesquisa contou com a participação de 4.269 pessoas, trouxe como informação que 59,99% dessas pessoas que responderam à pesquisa sofreram com algum tipo ou estão sofrendo com algum tipo de depressão ou algo voltado a essas questões voltadas à bipolaridade, ansiedade, síndrome do pânico e a depressão como um todo nesses últimos 2 anos. Essa pesquisa foi realizada ainda no começo de março e agora saiu os dados no portal da Universidade Federal da Fronteira Sul, que contou com a participação dos cursos de Psicologia, Medicina, Ciências Sociais e também de Direito. Essa pesquisa ela é muito importante para a gente trazer nos índices do quanto também a pandemia acabou afetando não somente as pessoas
que, né, foram infectadas com o vírus, mas também a questão do isolamento social e do quanto as pessoas acabaram, né, desenvolvendo esses tipos de transtorno. Que, assim como não somente a partir dessa pesquisa, mas o Brasil como todo já é identificado como o terceiro país com mais índices de depressão, né, causados entre a faixa etária de 18 anos a 35 anos. É uma faixa etária que ela é particularmente nova, né, em relação a isso, mas traz um agravante ainda mais em relacionado ao Covid-19 e a questão do isolamento social, né, pessoal? Exatamente, e também essa insegurança em relação à produção da vacina aqui no Brasil é uma das coisas que preocupa as pessoas, porque sempre foi falado, e a gente, claro, acredita nisso, a vacina é uma das soluções mais eficazes para combater o vírus. E a gente traz também uma informação em relação a isso, né, uma notícia que está no portal do G1, que afirma, né, que a Fiocruz ela para e a produção de vacinas contra a Covid no Brasil fica suspensa por falta de insumos, né? A fundação aguarda a chegada de um carregamento do ingrediente farmacêutico ativo no sábado, né? Nesse sábado agora, para conseguir retomar a produção, né, da vacina. Na sexta-feira, o Instituto Butantan já havia suspendido completamente a produção da vacina da Coronavac também por falta de matéria-prima. Acredito, Dani, de encontro com o que tu estava falando, que isso também acaba deixando as pessoas mais apreensivas, né? Essas questões aí de insumos, de organização, de política, né, para produzir a vacina aqui, isso também deixa as pessoas um pouco mais aflitas, né? E a informação que a gente tem é essa, né? É que a Fundação Oswaldo Cruz interrompeu na quinta-feira a produção da Oxford AstraZeneca por falta de vacinas. A previsão é que um carregamento do ingrediente farmacêutico chegue no sábado e essa produção recomece, né? A AstraZeneca e a Coronavac são as duas únicas vacinas do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde que são produzidas aqui no Brasil. A vacina da Pfizer, ela é importada, né, dos Estados Unidos. E nesta sexta-feira, a Fiocruz deve entregar mais 5,3 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 ao Ministério da Saúde. Com esta remessa, a Fundação vai bater a marca de 40 milhões de doses entregues. Então, acredito que esse tipo de questão, né, como atraso no insumo, a produção da vacina, né, o medo também que algumas pessoas têm também, e existe ainda também um medo, né, que as pessoas têm de tomar vacinas, muita gente acredita que não é segura. Isso também acaba fazendo com que esses índices que tu comentou aumente, né? Mas a gente sabe que as vacinas, elas são cientificamente comprovadas, né? Tem todo um processo rigoroso para que elas possam estar sendo aplicadas nas pessoas. Não é bem assim, né? A vacina vem e sem nenhuma segurança, não. Ela tem segurança, ela tem uma comprovação bem eficácia, né? Então, a gente acompanha essa situação e vai trazendo também, né, Dani, mais informações para as pessoas. Porque é um cenário de incertezas em vários aspectos, né? Não somente no cenário econômico, no cenário político, mas também no cenário agora da saúde, que a gente fica nessa certeza de saber. Por exemplo, a gente trazia informação semana passada, ainda aqui no Café, em relação à vacina e das novas vacinas que estariam chegando essa semana. Chegou essa semana mais vacinas aqui para o Rio Grande do Sul, também para outros estados, mas agora a gente vê que então teve ali a Fiocruz parando de produzir as vacinas que foram já, algumas pessoas já tiveram sendo aplicadas a primeira vacina e que essa segunda dose é extremamente importante para que a imunização ela chegue batendo ali 95%, 96% de eficácia, como as pesquisas científicas apontam a partir do momento que a gente começou a ter a vacinação aqui no Brasil. Perfeito. Vamos falar sobre notícia de segurança pública agora. Um carro com placas de Barão de Cotegipe transportava vinho ilegal. Olha, essa notícia diz o seguinte: policiais rodoviários federais flagraram na madrugada de ontem, na BR-163, em São Miguel do Oeste, cerca de 234 garrafas de vinho de origem argentina importadas irregularmente. A mercadoria foi encontrada em um veículo modelo Gol com placas de Barão de Cotegipe. Ao todo, 39 caixas de vinho que ocupavam porta-malas e também bancos traseiros e dianteiros foram apreendidos. O motorista de 47 anos não possuía qualquer comprovação fiscal e pagamento das taxas aduaneiras.
Ele foi liberado, mas vai responder pelo crime de descaminho. As garrafas de vinho foram lacradas e entregues à Receita Federal em Dionísio Cerqueira. Conforme a portaria do Ministério da Fazenda, a cota máxima mensal de importação de bebidas alcoólicas é de 12 litros por pessoa. Tá, e tem mais pessoas participando aqui do Café Bom Dia. Sempre é importante a participação do nosso público, né? Sim, temos a participação do Fabiano Cleusagatti, né, que diz bom dia a todos, ótimo fim de semana, um bom dia para você também. Temos a Cleonice, né, ela diz bom dia a todos, de Erechim, ela fala de Erechim, né, daqui. Temos também a Antonina e também temos a Diva Jorge, né, que está participando. Outras pessoas também que estão aqui curtindo a programação, nosso colega, né, o Leandro Zanotto. Temos também o Valdoni, a Cleonice, a Jocélia, a Iracema, a Rose, a Zeli. Temos também a Marciana, a Josiane, o Fernando, a Vanusa e o Genilson. Aqui as pessoas nos acompanhando, curtindo a nossa programação. Dani, temos mais notícias? Trazemos agora informação ainda sobre a questão da vacinação. Uma pesquisa também feita saiu nessa semana pela portal do G1, que após 4 meses, apenas 39% dos idosos tomaram a segunda dose da vacina no Brasil. E os especialistas ainda apontam e temem que uma terceira onda do Covid acabe chegando ao nosso país. Dados mostram que ainda falta muito para idosos acima de 60 anos serem completamente imunizados e expõem desafios de ampliar a cobertura vacinal do país. Especialistas listam também a falta dos imunizantes e da campanha nacional como entrave que apontam que esse ritmo atual, a vacinação de adultos só será concluída no ano de 2023. Ontem a Thay trazia informação em relação a isso, do calendário, né, de vacinação. Então, como a gente estava falando antes, né, é um cenário de incertezas que bate, então, todos os aspectos, né? Desde a saúde, política, economia. Então, a gente fica ali no aguardo a partir desses novos índices, né, que vão estar saindo a partir dali das manifestações do governo federal, também em negociação com a China, que produz os insumos, para que a gente consiga dar uma acelerada na vacinação, né? Continuando falando sobre esse assunto, né, traz a notícia que nessa sexta-feira, a partir dessa sexta-feira, já tem vacinação para o público. Exatamente. Ontem nós tivemos a participação da Maria e ela questionou, né, se quem ainda não fez nenhuma dose, por exemplo, assim, se poderia fazer a vacinação. Hoje pela manhã eu entrei em contato com a Secretaria da Saúde, né, com o pessoal da comunicação, e eles me informaram que sim, né? Então as pessoas que são idosas e pessoas que têm comorbidades, elas podem sim se dirigir até a central de vacinação para fazer a aplicação da primeira dose, porque a gente fala bastante da segunda dose, sim, mas às vezes as pessoas têm dúvida, tá, mas eu que, por exemplo, não fiz nenhuma vacina, né? Então, se você é idoso ou se você tem comorbidade, sim, você pode ir lá para fazer a aplicação da primeira dose. Levar, né, inclusive, o comprovante, né? Exatamente. E hoje a gente tem informação, Dani e Natan, então, das pessoas também, né, com a segunda dose da Coronavac, que estão agendadas até o dia 27 de abril, elas podem fazer sim a vacina nesta sexta-feira, né? A Prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria de Saúde, informa que as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina Coronavac contra a Covid-19 e que têm agendada a segunda dose até o dia 27 de abril, elas podem ir até a central de vacinação para aplicar o imunizante nesta sexta-feira. O horário é das 8 às 14 horas e a central de vacinação fica lá no bairro Três Vendas, na antiga Fundação Cotrel. Né? Ou você também que tem comorbidades, né, também leva o atestado que comprove a comorbidade, leva a documentação para fazer o cadastro lá, comprovante de residência, CPF, identidade, cartão do SUS e a carteira de vacinação para fazer a vacina, né? Não percam a oportunidade, né, digamos assim, né? É importante falar. Isso, também que nos acompanha é Valdoni da Silva, Cleonice Sutili, também Jocileia de Lima, Iracema Zabotti e todo o restante do pessoal que já foi mencionado. A gente agradece a participação de todos vocês aqui no Café Bom Dia. Para a gente finalizar, tá, e vamos dar a previsão do tempo para o pessoal de casa nessa sexta-feira, também fim de semana, com imagens do centro aqui de Erechim. Exatamente. Nós temos aqui, de acordo com a SOMAR Meteorologia,
Nesta sexta-feira, a previsão é de tempo nublado com chuvas isoladas ao longo do dia. Nesta sexta-feira, mínima de 10 graus, máxima de 20. À tarde ainda pode chover aqui em Erechim, cerca de 14 milímetros. No sábado também nós temos previsão de chuva, seria de sol alternado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Pode chover mais no sábado, cerca de 19 milímetros. A temperatura esquenta um pouquinho, né? Fica um pouco elevada. E no domingo, a previsão é de tempo firme. Então, resumindo, sexta-feira hoje pode chover, sábado também. E no domingo, a previsão é de tempo firme. Mas vai dar uma esfriada, né? Porque no domingo, mínima de 5, máxima de 13 graus, vai dar uma esfriada. No domingo, esfria um pouquinho, sim. Mínima de 5 graus, uma máxima de 13. E no sábado já não é tanto, né? Mínima de 9 e máxima de 17. Perfeito. Me despeço por aqui, agradecendo a presença de vocês duas, desejando já um bom fim de semana a todos. E a você de casa também que esteve nos acompanhando, também comentando aqui, participando do Café Bom Dia. Agradeço e desejo da mesma forma um ótimo fim de semana. Até mais. Obrigado. Obrigada, Natan. Obrigada, Daniele, que estão aí toda semana com a gente, nos acompanhando sempre. A você de casa, obrigada pela sua companhia. Um excelente fim de semana também. Bom dia, Dani. Obrigada, pessoal, pela participação de sempre. A vocês de casa também, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E a gente lembra vocês que a partir da segunda-feira, às 8h30 da manhã, você encontra a gente aqui no Café Bom Dia. Até lá.